E aí, pessoal, tudo certo? Então, no exercício de hoje a gente vai calcular a armadura transversal, calcular, os famosos estribos dessa viga que está aqui embaixo e vamos calcular pelo método de cálculo aí do modelo 1 da norma, o modelo de cálculo 1 da norma NBR 6118-2014. Esse modelo considera que as bielas de compressão estão inclinadas a 45 graus, seguindo aí a nossa treliça clássica, Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar nesse dimensionamento. Temos aqui essa viga que a gente vai calcular, então ela tem uma seção transversal de 14 por 50, dimensões em centímetros. É uma viga que tem uma carga de 35 kN por metro distribuída em cima da viga. Digamos que vocês já calcularam aí as reações das lajes, carga de parede. Tudo que tem em cima dessa viga são 35 kN em cada metro. E temos aqui uma viga, então, biapoiada, dois apoios de 14 centímetros. Nesse lado é um pilar com 14. No outro lado, não está aparecendo agora por causa da câmera, mas também é um pilar de 14 centímetros. E temos aqui um vão de 4 metros de comprimento para essa viga. Beleza? Então, vamos começar aí o dimensionamento. Só antes aqui, alguns dados para vocês, para a gente poder calcular. Então, o concreto dessa viga é um concreto de 25 MPa. Cobrimento das armaduras que a gente adotou aqui de 3 centímetros e o diâmetro do estribo que a gente vai utilizar é o diâmetro de 5 milímetros. A barra de 5 milímetros tem 0,2 centímetros quadrados de área de seção transversal. Vocês podem chegar nesse cálculo aqui, nesse valor, através da área do círculo, fazendo πr ao quadrado para um diâmetro de 5 milímetros, tá? Mas esses são os dados aí para a gente começar o dimensionamento, beleza? Então, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, calcular o esforço que está solicitando a nossa viga, o esforço cortante solicitante. Então, vocês têm aqui o nosso esqueminha da viga, Então, é uma viga com 4,14 de comprimento, então aqui o comprimento está em metros. Olhando aqui, no primeiro desenho que a gente tinha, a gente tem 4 metros de vão, só que quando a gente faz o dimensionamento, a gente considera até os eixos dos apoios. Então, esse pilar tem 14 centímetros e esse pilar também tem 14 centímetros. Então, o vão que a gente usa no nosso diagrama de corpo livre ali, o vão que a gente utiliza ainda até metade, 4 metros, mais metade desse apoio que é 7 centímetros, mais metade desse apoio que é 7 centímetros, no total dá 4,14. Então, o que nós temos aqui, um vão de 4,14 de cálculo. A carga distribuída de 35 kN por metro. E esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Temos aqui como é que foi calculada a reação. Eu não vou entrar a fundo aqui como é que calcula as reações de apoio, o diagrama de esforço cortante, porque tem 4 vídeos aí no canal que ensina isso passo a passo. Então, eu já, só para adiantar, calculei a reação através dessa fórmula, que vocês podem utilizar sempre que é uma viga biapoiada com carga distribuída. Pode usar essa formulazinha. A reação nos pilares, são duas reações iguais, P vezes L sobre 2. P é a carga de 35, L é o vão de 4,14 sobre 2 dá 72,45 kN. Isso quer dizer que cada apoio aqui tem uma reação de 72,45. Então, nos outros vídeos que tem no canal, ensina a calcular passo a passo, pelo método de somatório de momentos e tal. Vocês podem dar uma olhada ali se quiser aprender depois. Mas aqui, para agilizar o processo, porque o nosso foco é fazer o dimensionamento dos estribos, então, para agilizar, usamos aqui a fórmula para calcular as reações. Calculada a reação, diagrama de esforço cortante, no lado esquerdo aqui, a gente vai desenhar o diagrama de esforço cortante. Então, ele começa com 0, tem uma reação que manda subir 72,45, que é a reação do pilar que a gente tem aqui, que a gente calculou antes. Depois começa a descer 35 kN em cada metro. Então, se vocês fizerem aqui, o total que ele vai descer é 35 vezes 4,14. Então, ele está lá no 72,45. Ele vai descer, então vocês vão fazer 72,45 menos 35 vezes 4,14, porque ele desce 35 kN em 4,14 metros. Vocês vão chegar lá no menos 72,45. Então, foi descendo inclinado aí até no menos 72,45. Depois sobe 72,45, que é a outra reação que a gente tem nesse pilar. Então, esse é o diagrama de esforço cortante. Então, lembrando, vocês podem ver os vídeos lá para ver como é que se calcula isso passo a passo, sem fórmula, manual mesmo. Mas para agilizar a gente usou a formulazinha. E para montar, sobe a reação,
desce a carga, né, o valor da carga vezes a distância, depois sobe novamente a reação. Então, sobe 72,45, desce 35 vezes 4,14, vai chegar lá no menos 72,45, depois sobe novamente 72,45. Esse é o nosso diagrama de esforço cortante. E isso aqui a gente vai usar novamente, é muito importante desenhar o diagrama de esforço cortante, que a gente vai usar novamente lá no 6º passo aí do exercício, né, da solução, para comparar a armadura mínima, quanto a armadura mínima resiste com esse diagrama de esforço cortante. Beleza? Então o primeiro passo está aqui montado. Tá? 72,45 a reação e o diagrama de esforço cortante. Segundo passo, vamos verificar a biela de compressão. Então esse aqui é o esqueminha da treliça clássica, que é como a nossa viga funciona. Então temos aqui, por exemplo, nesse desenho, 2 cargas atuando na viga e 2 apoios, né, aqui embaixo. Então as cargas atuando, vocês têm a compressão nessa biela inclinada. Então entrou a carga, quando entra a carga, comprime a biela. A carga então desce pela biela de compressão até o fundo da viga. Chega aqui no fundo, o estribo suspende a carga. Então tem uma compressão, depois tem um estribo tracionado suspendendo a carga. Depois acontece novamente a compressão e a carga desce para o fundo. Daí o estribo suspende a carga, compressão desce para o fundo, depois o estribo suspende a carga até chegar no apoio. É assim que caminha as cargas na nossa viga, através do método de treliça clássica. Essa é a ideologia que a gente utiliza, né? Então, as bielas comprimidas são as bielas, no caso as bielas da treliça, são as bielas que fazem parte do nosso concreto. Essa parte está comprimida, o que resiste ao concreto. Então, nesse segundo passo, o que a gente vai fazer é verificar se essa biela resiste à solicitação que a gente tem de cisalhamento, de esforço cortante. Então, a gente vai calcular a resistência dessa biela e vai comparar essa resistência com o esforço que está solicitando a nossa viga. Beleza? Então, está aqui o dimensionamento da biela. Primeira coisa, a gente calcular a resistência do concreto à compressão de projeto, nosso FCD. O FCD é o FCK dividido por 1,4. 1,4 é o nosso coeficiente para minorar a resistência do concreto, fixo 1,4. E o FCK é a resistência à compressão característica, né? Então, o nosso concreto, foi dado ali no começo do exercício, é 25 MPa. 25 MPa, a gente tem que utilizar aqui, ó, kN por centímetro quadrado, porque a gente vai calcular a resistência da biela em kilonewtons. Então, a gente tem que converter 25 MPa para kN por centímetro quadrado. Então, a gente divide por 10. 25 MPa são 2,5 kN por centímetro quadrado. Então, nessa formulazinha, não entra o FCK em MPa, entra em kN por centímetro quadrado. Então, entra o 25 lá do começo, que era MPa, dividido por 10, que é 2,5. Então está aqui, 2,5 dividido por 1,4, 1,79. Essa é a nossa resistência do concreto de projeto à compressão que a gente vai utilizar. 1,79 kN por centímetro quadrado. Aqui a gente calcula o D, que é uma estimativa da altura útil da viga. Então a gente não sabe qual que é a altura útil da viga, porque a altura útil ela leva em consideração a armadura longitudinal. A gente não calculou a armadura longitudinal, mas uma boa estimativa é que a altura útil é 0,9 da altura total, 90% da altura total. Então, sendo 0,9 da altura total, a altura da nossa viga era 50, 0,9 de 50, temos aqui uma altura útil de 45 centímetros. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a altura útil, o último vídeo que eu postei aqui sobre o cálculo da armadura longitudinal, eu explico bem como é que funciona a altura útil, exatamente porque lá ela é muito importante, né? Lá a gente tem que fazer a verificação. Aqui é só pela estimativa mesmo. Então, 45 centímetros seria a nossa estimativa de altura útil. Então, a gente tem que calcular o ∝V. Esse ∝V, está aqui a formulazinha, 1 menos o FCK sobre 250. Aqui, o FCK entra em MPa. Então, a gente tem o nosso concreto de 25 MPa. Então, esse coeficiente ∝V é 1 menos 25 sobre 250. É o nosso FCK. ∝V, 0,9. Daí, chegamos na fórmula que calcula a resistência da biela. A resistência da biela comprimida, quando essa biela está a 45 graus, que é a nossa biela, no caso do modelo de cálculo 1 que a gente está calculando, que é da treliça clássica. Então,
essa biela 45 graus, a resistência dela é dada por essa fórmula. 0,27 ΑV FCD BWD. Então 0,27 está aqui, vezes o ΑV, que é o que a gente calculou antes, 0,9, vezes o FCD, que a gente calculou antes aqui, 1,79, vezes o BW, que é a largura da viga. A nossa viga é uma viga de 14 por 50, então a largura é 14 centímetros, 14, vezes o D, que é aquela estimativa da altura útil de 45 centímetros, vezes 45. Multiplicando isso tudo, vocês vão chegar aqui na resistência da biela de 274,03 kN. Isso é o quanto a nossa biela resiste. Então, a biela comprimida resiste a 274 kN. Se a solicitação for maior que 274, não adianta nem a gente calcular a armadura, calcular o estribo. Porque, digamos, a gente vai calcular um estribo para resistir à tração que acontece ali na nossa diagonal tracionada, mas a diagonal comprimida não está resistindo, então a treliça não vai funcionar, a viga não vai ficar em pé, né? Então o primeiro passo que a gente faz é verificar essa biela de compressão antes de ir lá e calcular os estribos. Então a gente verificou aqui que a biela de compressão resiste a 274 kN. Isso a gente vai comparar com a solicitação. Solicitação é 1,4 vezes o maior valor do esforço cortante que a gente tem no diagrama de esforço cortante. Então, voltando aqui, diagrama de esforço cortante, o maior valor é 72,45, né? É em módulo, tanto faz aqui embaixo ou aqui em cima. O maior valor é 72,45 kN. Então, a solicitação, 1,4 vezes 72,45. Se 1,4 para majorar os esforços, né? 72,45. Então, temos aqui 101,43 kN. Essa é a nossa solicitação. E essa é a resistência da viga. Então, a comparação que a gente faz, se a solicitação é menor do que a resistência para que a biela resista. Solicitação, 101,43. Resistência, 274,03. Então, está ok. A biela de compressão resiste à compressão que ela está solicitada. Se isso aqui não desse ok, esse valor de solicitação fosse maior do que da resistência, a gente já voltaria e teria que redimensionar a viga, aumentar a largura, né? A melhor solução seria aumentar a largura, para aumentar a área de seção transversal que resiste ao esforço cortante. Ou, depois disso, aumentar a altura, mudar o FCK. Mas, nesse caso aqui, deu tudo ok, né? A biela está resistindo. Então, primeiro, né, o segundo passo, primeiro passo foi calcular o esforço cortante, solicitante. Segundo passo, verificar a biela de compressão. Nossa biela está resistindo, então, ok, vamos para o terceiro passo. Beleza? Terceiro passo, calcular a armadura mínima da norma. Então, essa aqui é a fórmula que mostra qual que é a taxa de armadura mínima da norma para a armadura transversal. 0,2 vezes FCTM dividido por FYWK. O ρSW é a taxa de armadura transversal. FCTM é resistência do concreto à tração média. Então, é a resistência média do concreto à tração. E o FYWK é a resistência à tração do aço que a gente vai utilizar. Então, 0,2, está aqui, taxa de armadura, né? 0,2 vezes o FCTM. Pode ser utilizado essa fórmula para calcular o FCTM. É uma estimativa que a norma permite. 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3, sendo que o FCK aqui entra em MPa, dividido pelo FYWK. Então, é só substituir na fórmula o FCTM pela fórmula que se utiliza para calcular o FCTM. Então, essa ficou a nossa fórmula para calcular a taxa de armadura. E agora, substituindo os valores. Então, 0,2 vezes 0,3 vezes o FCK, que tem que entrar em MPa. Nosso FCK do concreto é 25 MPa, então 25 elevado a 2/3 dividido para 500. Então, aqui é muito importante esse valor, FYWK 500. Bom, o que isso quer dizer? O FYWK ele é a resistência à tração da armadura que a gente vai utilizar para o estribo. A gente está utilizando o estribo de 5 mm. Estribo de 5 mm é CA60. CA60 quer dizer que o estribo, né, que a armadura resiste a 600 MPa. Então, teoricamente, a gente poderia considerar aqui 600, mas a norma não permite. A norma diz que o valor máximo que pode ser considerado para FYWK, para a resistência da armadura à tração, é 500 MPa.
Então, independente da armadura que vocês vão colocar, geralmente é CA50 ou CA60, né? CA60 seria para no máximo até bitola de 6 milímetros, seria então 3.8, 4.2, 5 milímetros e o 6.0. E CA50 para as armaduras superiores, 6.3, 8, 10, meia. Né? Mas independente de qual vocês vão usar, você só pode usar no máximo 500 MPa. Então, CA50 resiste a 500 MPa e 500 MPa. CA60, que é o caso da nossa armadura que a gente está utilizando aqui, resiste a 600 MPa, mas só podemos considerar 500. Então, substituir aqui com 500. Executando essa conta aqui, vocês vão chegar nesse valor, 0,00103. Essa é a taxa de armadura que tem que ter na nossa viga, né? Taxa de armadura transversal. Isso aqui é adimensional, ele não tem unidade, tá? Então, sabendo que a taxa de armadura é essa, vamos calcular aqui qual que é a nossa armadura. A fórmula para o cálculo da armadura transversal é a taxa vezes a largura da viga, vezes S, que é o espaçamento, que eu já vou explicar para vocês, vezes o seno de alfa, que é o seno da inclinação dos estribos. Então, substituindo, OSW, a taxa, 0,00103, PW, a largura da viga, a viga tem 14 centímetros, S, que é o espaçamento dos estribos. A gente nem calculou ainda, como é que eu vou saber? Eu nem sei quanto de estribo eu vou colocar, como é que eu vou saber o espaçamento? Então, como a gente não sabe, a gente coloca o valor de 100. E o que a gente vai calcular de estribo, o resultado, vai ser a quantidade de armadura em um trecho de 100 centímetros. Vocês calcularem então aqui, né? Para um valor de 100, 1 metro, vocês vão calcular uma quantidade de armadura que tem que ter em cada metro de viga. Essa é a ideia. A gente sempre utiliza o S como 100 e a gente sempre calcula a quantidade de armadura transversal para cada metro de viga. Daí depois a gente replica isso em toda a viga, né? Se tem 4 metros, utiliza em cada metro daquela viga a taxa de armadura que a gente calculou. E o seno de alfa é o seno da inclinação do estribo. O estribo a gente sempre coloca na vertical. A gente pode colocar ele inclinado. Né? Ele pode ter uma inclinação que varia de 45 a 90 graus. O mínimo é 45 e pode ir até 90 graus. Mas a gente sempre coloca ele na vertical por causa da mão de obra. É muito mais fácil, muito mais prático colocar ele na vertical e fica mais firme as armaduras quando a gente coloca na vertical. Para colocar inclinado, dá mais trabalho e a gente teria que garantir que a inclinação dele vai ser exatamente a inclinação que a gente utilizou no cálculo. Então, por causa da complexidade, a gente utiliza sempre na vertical. Na vertical, seno de 90 graus, no caso, porque ele está na vertical, ele está a 90 graus. Então, seno de 90 graus. Seno de 90 é 1. Então, já está preenchido aqui com o valor de 1. Fazendo essa conta, vocês vão chegar em 1,442 centímetros quadrados por metro. Então, a gente precisa de 1,442 centímetros quadrados de armadura transversal em cada metro de viga, porque a gente utilizou o valorzinho de 100 aqui. Então, a gente calculou a quantidade de armadura para cada metro de viga. Beleza? Daí, o que isso quer dizer? Né? Vocês não tem como falar para o pedreiro ali, para o armador, coloca 1,442 centímetros quadrados por metro. Ele vai perguntar, o quê? Como assim? Então, vocês têm que transformar isso em estribo. Isso é um estribo de que formato e espaçado a cada quanto? Então, para isso, a gente utiliza essa formulazinha de baixo aqui. O cálculo do espaçamento do estribo é 100 vezes N, que é o número de ramos. Temos aqui um desenho para especificar o número de ramos do estribo. Vezes AS, que é a área que a gente tem na barra que a gente está utilizando. Estamos utilizando barra de 5 milímetros. A barra de 5 milímetros tem um AS de 0,2 centímetros quadrados. Dividido pelo ASW, que é o que a gente calculou antes. Então, S, o nosso espaçamento dos estribos, é igual a 100 vezes N, que é o número de ramos. Então, quero fazer um estribo com esse formato, ele tem 2 ramos, 2 partes verticais aqui, para suspender a reação. A reação está aqui embaixo, a reação vai subir por uma perninha e subir por outra perninha, por um ramo e por outro ramo. Então, temos 2 ramos. Esse aqui é um estribo de 4 ramos, então tem 4 armaduras na transversal para suspender a reação que está lá no fundo. Então, vamos calcular esse estribo aqui. Esse estribo com 2 ramos, então, número de ramos, N, igual a 2. AS, que é a armadura transversal que a gente está utilizando, de 5 milímetros, tem 0,2 centímetros quadrados, então, 0,2. Dividido para o ASW, que é o que a gente calculou antes, 1,442. Isso vai dar 27,7.
Isso quer dizer que o que a gente calculou antes, 1,442 centímetros quadrados por metro, equivale a estribos com esse formato de 2 ramos espaçados a 27,7 centímetros. Então esse é o espaçamento que eu tenho que ter para que em 1 metro de viga eu tenha 1,442 centímetros quadrados. Só que vocês não vão colocar 27,7, a gente arredonda esse valor, né? Esse valor sempre se arredonda para menos, independente de quanto for dar. Deu 27,9, é 27, sempre arredonda para menos. Por quê? Vocês calcularam, então deu 27,7, digamos que isso aqui é 27,7. Se vocês arredondarem para 28, vocês vão botar o estribo aqui. Então ele vai estar mais longe do que o que vocês precisam. Então para evitar isso, a gente arredonda para menos e ele fica um pouquinho mais justo. Mas é melhor ter mais armadura do que menos. Então, resumindo, a armadura mínima, estribos de 5 mm espaçado a cada 27 centímetros com 2 ramos. Beleza? Vamos para o quarto passo. Calculamos esse espaçamento. Tá, espaçamento, né? Estribos de 5 mm espaçados a 27 centímetros. Mas esse 27 não é muito longe? Será que eu não estou botando longe demais? Como é que eu sei? A norma, é aqui quarto passo, verificar o espaçamento máximo da norma. A norma dá esses critérios aqui para gente. Se a solicitação for menor que 67% da nossa resistência, então temos aqui a solicitação, que vocês já usaram antes, e a resistência da biela de compressão. Então se a solicitação for menor que 67% da resistência da biela de compressão, vocês vão usar o menor valor dessa combinação aqui de cima. Se a solicitação for maior que 67% da resistência da biela de compressão, vocês vão usar o menor valor dessa combinação de baixo. Então, vamos lá para o nosso caso. Solicitação, já calculamos lá no segundo passo, VSD, 101,43. E o VRD2, também calculamos no segundo passo, 274,03. Então, 101 dividido para 274, 0,37. Então, 0,37 a gente ficou nesse primeiro critério. Solicitação é 0,37 da resistência, é menor que 0,67. Então, o espaçamento máximo dos estribos é 0,6 vezes o D ou 30 centímetros. 0,6 vezes o D é 0,6 vezes a altura útil que a gente já calculou antes de 45 centímetros. Isso dá 27 centímetros. Ou 30 centímetros, que é fixo, né? Então, menor valor desses dois resultados, 27 ou 30, menor valor, 27. A gente calculou a armadura transversal. Nossa armadura são estribos de 5 a cada 27. Então, eles podem estar no máximo a cada 27 centímetros, segundo a norma. Está aqui o resultado. No máximo a cada 27. E o nosso está a cada 27, bem no limite. Então, beleza, está tudo ok. Nosso estribo aqui está a cada 27, está ok. Se a gente tivesse calculado antes, aqui tivesse dado, por exemplo, 35, né? Estribos de 5 a cada 35. Estribos de 5 a cada 35 deu mais do que 27. Então, eles estariam mais longe do que o máximo que a norma permite. Então, eu teria que trazer eles para mais perto. Traria eles para cada 27 centímetros. Então, teria que adotar o espaçamento máximo de 27 centímetros. Beleza? Então, feito isso, calculamos aí a armadura mínima, estribos de 5 mm a cada 27 centímetros. Calculamos o espaçamento máximo é 27 centímetros mesmo, então estamos aí no limite do espaçamento, está tudo ok. Vamos verificar agora, no quinto passo, quanto que essa armadura resiste. A gente tinha lá no começo um diagrama de esforço cortante, que mostrava qual que era a nossa solicitação. Então, a gente vai calcular quanto que essa armadura mínima da norma resiste. Porque vai que só essa armadura mínima já é suficiente para resistir mais do que a solicitação que a gente tem da viga. Se for suficiente, a gente pega essa armadura e coloca na viga toda. Se não for suficiente, daí a gente tem que ir para um próximo passo, que seria calcular uma armadura adicional. Mas o que a gente vai fazer agora no quinto passo é verificar o esforço cortante resistido pela armadura mínima, por aqueles estribos de 5 mm a cada 27 centímetros. Então, essa é a formulazinha aqui, VC, é a resistência ao cisalhamento da parcela do concreto. O concreto, só ele, resiste um pouco ao cisalhamento, ao esforço cortante. Então, quando a gente calcula a armadura mínima, né,
O esforço cortante resistido pela armadura mínima, na verdade, é um composto de, a gente pega o que o concreto resiste, a gente pega o que a armadura mínima resiste, soma os dois e vê se esses dois em conjunto resistem mais do que a nossa solicitação. Essa que é a ideia. Então, por isso, eu calculo primeiro quanto que só o concreto resiste. Então, só o concreto sem a armadura resiste a 0,6 vezes o FCTD vezes BW vezes D. FCTD é a resistência do concreto à tração de projeto, que vocês podem pegar por esse valor aqui, né? FCTD, então temos aqui essa formulazinha para calcular o FCTD, 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. Se vocês estiverem ouvindo barulho de avião, helicóptero, tem alguma coisa passando aqui em cima, tá? Então, não tem como controlar isso, infelizmente. Então tá, FCTD 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3. 0,15 vezes o FCK entra em MPa aqui, então o concreto que a gente está utilizando é 25 MPa, 0,15 vezes 25 elevado a 2/3, que dá 1,28 MPa. Isso quer dizer que o nosso concreto de 25 MPa de compressão resiste só a 1,28 MPa na tração. Ah, é isso mesmo? Não, não é. Na verdade, isso aqui é uma estimativa da norma. Tem coeficiente de segurança aqui embutido, mas para saber o valor exato que ele resiste, teria que fazer um ensaio, né? Esse valor da norma tem uma resistência bem reduzida, considerada toda a variabilidade, né, do mecanismo, do processo. Então, tá, 1,28 MPa, resistência do concreto à tração, mas a gente tem que utilizar ele não em MPa, e sim em kN por centímetro quadrado, então divide esse valor por 10, 0,128. Daí vamos calcular quanto o concreto resiste. 0,6 vezes o FCTD, que é 0,128, vezes BW, que é a largura da viga de 14, vezes o D, que é a altura útil da viga, de 45 centímetros. Que a gente calculou ali no segundo passo. Então, multiplicando tudo isso, 48,38 kN. Só o concreto resiste a isso. Agora a gente calcula quanto que a armadura mínima resiste. Essa é a fórmula para a gente calcular a resistência da armadura. A resistência da parcela da armadura ao cisalhamento, esse V seria a resistência ao cisalhamento, né? E aqui o C, a parte do concreto, o SW da armadura transversal. Então, essa formulazinha aqui. A SW, que é a armadura mínima que a gente calculou antes, que deu 1,44 centímetros quadrados por metro. Aqui, né? Esse resultado, 1,44. Então, é o que eu coloquei aqui embaixo. Aqui em cima, desculpa, 1,44. Embaixo o S, que é o espaçamento. Lembrando que esse 1,44 são centímetros quadrados em cada metro. Então quer dizer que eu preciso em um trecho de 1 metro, 1,44 centímetros quadrados. Então seria aqui 1,44 centímetros quadrados em um trecho de 1 metro, um espaçamento de 100 centímetros. Tá? Vocês sempre vão utilizar isso, 100 embaixo, esse valor de 100. E esse valor de cima, o valor que vocês calcularam naquele passo lá, no terceiro passo. Vocês poderiam colocar, por exemplo, 0,4 aqui em cima, que seria o... Vocês têm um estribo aqui. Vocês têm uma armadura de 0,2 centímetros quadrados, que é a armadura mínima, né? Que é a armadura... A quantidade de aço que tem na armadura de 5 milímetros, 0,2 centímetros quadrados. E esse 0,2 é em cada perna dessa aqui, em cada ramo. Como é um estribo de 2 ramos, vocês poderiam utilizar lá 0,4. Aqui 0,4 e aqui 27, por exemplo, né? Poderia se utilizar, mas não vai dar exato, na verdade tem um arredondamento, porque a gente calculou era 27,7, mas a gente colocou 27, então tem um arredondamento embutido aí, e esse 0,2 não é exato, na verdade aquele 0,2 é 0,196. Mas então o que a gente costuma fazer é colocar o valor inteiro que foi calculado lá no terceiro passo. Então 1,44 em 100. Então temos aqui, vezes 0,9, vezes o D, que é a altura útil de 45, vezes o FYWD, que agora estou vendo aqui que eu não coloquei em nenhum lugar para vocês, mas o FYWD, o que é? Ele é a resistência da nossa armadura, né, do aço, da armadura, a tração. Então nós temos um aço CA50 que resiste a 500 MPa, esse valor dividido por 10 para se utilizar também em kN por centímetro quadrado, ele é 50
kN por centímetro quadrado. Mas a gente tem que dividir isso pelo coeficiente de segurança. Então, 50 seria um aço CA50 resiste a 50 kN por centímetro quadrado. Isso seria o FYWK, a resistência característica. A resistência do FYWD, que seria pegar esse 50 e dividir pelo coeficiente de segurança, a gente divide por 1,15. 1,15 é o valor do coeficiente de segurança que a gente utiliza nesse caso. Então, se vocês pegarem 50 e dividir por 1,15, que é o coeficiente de segurança do aço, 43,48. Esse é o FYWD. E esse é o valor que vocês vão utilizar sempre, porque a gente só pode usar no máximo a resistência de 50, que é o que a norma permite, né? Que é o do 500 MPa, que é o máximo que a norma permite. Então, no caso, lembrando, FYWD é 50 do aço CA50, 50 dividido para 1,15, que é o coeficiente de segurança do aço, 43,48. Vezes seno de alfa mais cosseno de alfa. Alfa é a inclinação do estribo, o estribo está a 90 graus. Seno de alfa é seno de 90, então, seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. 1 mais 0, 1. Que é esse resultado que está aqui, 1. Então, multiplicando tudo isso, 25,36 kN. Então, só o concreto resiste a 48,38. Só a armadura resiste a 25,36. Os dois somados, que é o que interessa para a gente, 48 mais 25, 73,74. Só que esse valor está majorado. A gente tem que dividir por 1,4 para poder comparar lá com o diagrama de esforço cortante que a gente fez no primeiro passo. Então, esse valor está majorado. Pegando esse valor e dividindo por 1,4, a gente vai ter aqui a resistência característica, né? A resistência sem nenhuma majoração da armadura mínima ao esforço cortante, então ao esforço de cisalhamento, que é o V. Então, 73,74 dividido para 1,4, 52,67. Isso aqui que é o que me interessa. A armadura mínima, a armadura e o concreto, os dois juntos, resistem a 52,67 kN. Isso é o que eu queria saber nesse passo. Então, quinto passo, verificar o esforço cortante resistido pela armadura mínima. Ela resiste 52,67 kN, concreto e armadura juntos, né? Beleza? Daí agora a gente vai para o sexto passo, que é pegar esse valor de 52,67 e comparar com o nosso diagrama de esforço cortante lá do primeiro passo. No primeiro passo a gente tinha esse diagrama, que ia do 0 até 72,45, descia até menos 72,45 e subia para o 0 de novo. Esse era o diagrama de esforço cortante. Daí a gente descobriu que a armadura mínima resiste a 52,67. Então, desde 52,67 no nosso diagrama de esforço cortante, vai descendo, chega no 0, depois vai aumentando e chega no menos 52,67. Todo esse trecho daqui até aqui, eu posso colocar armadura mínima, porque essa armadura resiste a esse valor de 52,67. Mas o que passou disso, a armadura mínima não resiste. Então, tem um trecho perto dos apoios da viga, a X aqui, uma distância X metros aí do apoio da viga, que eu vou ter que calcular uma armadura adicional, além da armadura mínima, para resistir a 72,45 kN. Então, isso é o que a gente está fazendo nesse passo. Verificamos que quase toda viga dá para utilizar a armadura mínima, e nas pontas, onde passa de 52,67, precisamos de uma outra armadura adicional. Daí a pergunta é, a quanto das pontas? Porque na hora de armar, o armador vai lá e colocar os estribos a uma distância exata, né? A uma distância aqui da ponta e a uma distância aqui da outra ponta. Então, a distância de quanto? É uma distância de X metros. Mas quanto que é o X? Bom, vocês podem fazer uma semelhança de triângulo. Pegar e separar isso aqui como um triângulozinho. Então, uma semelhança desse triângulo com esse, ou uma semelhança do triângulo inteiro grande aqui com o triângulo menor. Daí vocês vão saber quanto que é o X, sabendo que daqui, até a metade, é exatamente a metade daquele valor do comprimento do vão da viga, né? Que é 4,14 metros, então daqui até a metade tem 2,07 metros. Então dá para fazer essa semelhança de triângulos, daí vocês vão chegar nesse valor X. Para facilitar, eu fiz essa formulazinha aqui. Então essa formulazinha aqui do X, para calcular o X, quando a gente tem aqui o diagrama de esforço cortante inclinado, né? Temos ele inclinado por causa da carga distribuída. Sempre que tiver esse caso, vocês podem utilizar essa formulazinha. VD
que era esse valor aqui, 72,45. VK mínimo, que é o valor que a gente, na verdade, isso. VD, na verdade, esse VD, ele não é VD, tá errado aqui, tá? É VK, mas é 72,45. Ele é o valor do diagrama de esforço cortante sem majoração, né? 72,45. VK mínimo, que é o que vocês calcularam no passo anterior, 52,67. Então aqui é só pegar o valor do diagrama de esforço cortante, o maior valor, menos o valor que a armadura mínima resiste. Então, 72,45 menos 52,67 e dividir pela carga distribuída, que é a carga que está distribuída em cima da viga, era uma carga de 35 kN em cada metro, e essa carga é a carga que faz essa inclinação aqui, é a carga que manda o diagrama de esforço cortante descendo em cada metro 35 kN. Então, como é ela que comanda essa inclinação, se a gente fizer o maior valor menos o menor valor, no fundo é isso, pegar o maior valor, subtrair o menor valor para pegar essa diferença, e essa diferença dividir pela carga distribuída, que é 35, a gente vai ter o valor desse comprimento aqui que a gente quer saber, 0,57 metros. Então, lembra, né? Recapitulando, pega o maior valor, 72,45, subtrai o menor valor, 52,67, e divide pela carga distribuída, que é uma carga de 35 kN em cada metro. Então está aqui 0,57 metros. Isso quer dizer que a cada 57 centímetros do apoio para a direita ali 57 centímetros, do outro apoio para cá 57 centímetros, eu vou ter que ter uma armadura maior do que a armadura mínima. Só a armadura mínima não é suficiente para resistir ao esforço cortante. Então, próximo aos apoios, vamos calcular uma armadura adicional que vai vir nesse próximo passo. Beleza? Então aqui calculamos 57 centímetros, é o que a gente precisa de armadura maior do que a mínima. Sétimo passo, calcular a armadura transversal, que é a armadura superior à mínima para resistir àquele esforço cortante próximo dos apoios que é maior, né? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a armadura transversal quando os estribos estão na vertical, estão a 90 graus. Então, VSD, a gente já calculou esse valor de VSD lá no segundo passo, ele é o maior valor do diagrama de esforço cortante, que era 72,45, multiplicado por 1,4. Então está aqui, 101,43, menos VC, que é a parcela de esforço cortante que só o concreto resiste, que a gente calculou no passo número 5, 48,38, vezes SW, S é o espaçamento, como eu não sei ainda qual é o espaçamento da armadura, eu coloco 100 porque eu vou calcular a quantidade de armadura que eu preciso de um trecho de 1 metro. Então, vezes 100, dividido para 0,9, vezes o D, que é a altura útil que a gente já tinha calculado de 45 centímetros, e o FYWD, que é o nosso 50 do aço CA50, dividido por 1,15, 43 e 48. Fazendo essa continha, 3,01 centímetros quadrados em cada metro. Então, vocês têm uma armadura mínima de 1,44 centímetros quadrados, que vai ser colocada em quase toda a viga, mas próximo dos apoios vai ser um pouquinho mais, vai ser 3,01 centímetros quadrados em cada metro. Transformando isso em estribos de 5 milímetros com um espaçamento, né, que a gente tem que calcular, então aqui, estribos de 5 milímetros, cada barra de 5 milímetros tem 0,2 centímetros quadrados. Então, transformando isso em estribos com espaçamento, utilizando aquela mesma fórmula que a gente já tinha utilizado, o S é igual a 100 vezes N, que é o número de ramos, estribo de 2 ramos, 2. AS, que é a área da barra de 5 milímetros, né, 0,2 centímetros quadrados, dividido para SW, que a gente calculou aqui, 3,01. Fazendo essa continha vai dar 13,3. Daí a gente sempre arredonda para menos, né? Então, isso quer dizer que 3,01 centímetros quadrados por metro equivalem a estribos de 2 ramos de 5 milímetros espaçados a cada 13 centímetros. Beleza? Então, agora vamos para o oitavo passo, que é detalhar as armaduras. Então, temos aqui a viga, olhando aí uma vista da viga, né? A gente olhando ela ali de lado. Então, a viga tinha 14 centímetros de comprimento do pilar em cada lado, o comprimento do apoio, né? 14, 14, e um vão de 4 metros.
Esse vão de 4 metros, a gente vai dividir em 50, 350. Bom, por que 50? A gente calculou no passo número 6 o comprimento que a gente precisava dessa armadura maior, né? Que é os estribos de 5 a cada 13 do passo 7. E deu 57 centímetros. Só que esse 57 é com base nesse diagrama que vai até a metade do apoio. Esse diagrama ele é um pouquinho maior do que o comprimento da nossa viga. Ele vai até a metade do apoio. 57 centímetros tinha dado. Então, 57 seria indo até a metade do apoio. Então, se vocês forem ver aqui, a gente tem 57 indo até a metade do apoio. Porque temos 50 indo até o apoio e depois 7 para chegar na metade do apoio, né? Que é metade do 14 aqui. Então, sempre quando a gente vai colocar, como a gente não entra com o estribo dentro do apoio, os estribos são colocados só no vão da viga, então a gente pode pegar aquele resultado do sexto passo, onde a gente calculou o comprimento, e diminuir metade do comprimento do apoio. Lá tinha dado 57, 57 menos 7 vai dar 50, então coloco os estribos em 50. Que é a mesma coisa que a distância aqui dessa ponta, né, onde começou os estribos mais apertados, até o meio do apoio tem 57 nesse caso, né, se vocês analisarem. Então, 50 de cada lado, e o que sobra no meio é o que sobra, né? Temos um vão de 400, menos 50, sobra 300 no restante, no meio aqui. A quantidade de estribos. Então, próximo dos apoios, estribo de 5 a cada 13, 5 a cada 13, e no meio do vão, 5 a cada 27, que era a armadura mínima. Quantidade de estribos. 50 dividido por 13. Se vocês pegarem aqui 50 e dividir para 13, que é o espaçamento entre cada estribos, vai dar 3, alguma coisa. Sempre arredonda para cima, independente de quanto dá. Se dá 3,01, é 4. Então, deu 3, alguma coisa, total de 4 estribos nesse trechinho. No outro lado a mesma coisa, 4 estribos, mesma distância e mesmo espaçamento. E no meio, 300 dividido para 27. Vai dar 11, alguma coisa, arredonda para cima, 12 estribos. Esse é o detalhamento da viga em vista, né? Olhando de lado aí. E aqui temos a seção transversal da viga. Era uma viga de 14 por 50. Como a gente tem o cobrimento das armaduras, que foi dado lá no começo, de 3 centímetros, então o nosso estribo, a gente tem que diminuir os cobrimentos da armadura. Então, 14 de largura menos 3 é 14 menos 6, que dá 8 de largura. 50 de altura, menos 3 lá em cima e menos 3 aqui embaixo, menos 6. 50 menos 6, 44. Esse é o formato do nosso estribo. Um estribo retangular de 8 de largura e 44 de altura. E a quantidade total de estribos, 4 mais 12 mais 4, total de 20 estribos nessa viga. E esse é o nosso detalhamento. Então, 20 estribos de 5, com essa dimensão de 8 por 44, distribuídos em 50 centímetros do apoio, 4 estribos a cada 13, e no meio do vão, 300 de comprimento, 12 a cada 27. E é isso. Beleza? Obrigado a todos vocês aí por ter assistido o vídeo, dá um joinha, compartilha com quem precisa, né, estudar esse assunto. Quem vai ter prova comigo, estude, faça aí, veja bastante esse exercício que vocês têm prova e tem que estudar. E é isso aí, muito obrigado a todos.